Ela tinha apenas uma chance. Um único erro, e seria executada na frente de todos. Mas o que ela estava prestes a fazer mudaria o destino de milhões de pessoas, para sempre. Imagine acordar um dia e descobrir que você é a única pessoa no mundo inteiro que pode impedir um genocídio. Mas há um problema. Fazer isso pode custar sua vida. E você tem 72 horas para decidir. Isso não é ficção. Isso não é um filme da Netflix. Isso aconteceu de verdade há mais de 2.500 anos atrás. Seu nome era Esther. E essa é a história mais insana de coragem que você vai ler hoje. Ela era órfã, não tinha poder, não tinha exército, não tinha influência, mas tinha uma escolha. E essa escolha salvou um povo inteiro da extinção. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai te fazer questionar. Eu teria coragem de fazer o mesmo? A história começa no lugar mais improvável possível. Um palácio cheio de luxo, traição e segredos mortais. E uma jovem que nunca imaginou que seu destino estava prestes a mudar completamente. Continue lendo, porque nos próximos minutos você vai descobrir como uma órfã sem nada se tornou rainha do império mais poderoso do mundo. O plano macabro que quase exterminou um povo inteiro, a decisão impossível que ela teve que tomar em 3 dias. E porque essa história ainda é celebrada 2.500 anos depois, respira fundo. A jornada começa agora. Bloco 1. A origem impossível. Capítulo 1. Quando tudo desmorona. Hadassah perdeu tudo antes de completar 10 anos. Pai, morto. Mãe, morta. Família, desaparecida. Ela era judia vivendo em território inimigo menos a Pérsia. Menos o maior império que o mundo já tinha visto. 127 províncias. Milhões de habitantes. E os judeus eram apenas refugiados. Estrangeiros. Sem pátria. Mas aqui está o que ninguém esperava. Seu primo Mardoqueu a adotou, criou ela como filha e deu a ela um novo nome. Esther, que significa estrela em persa. Por quê? Porque mesmo sem saber, ele estava preparando uma estrela que brilharia no momento mais sombrio da história. O palácio do Rei Louco. Enquanto isso, no palácio mais luxuoso do mundo antigo, o rei Assuero-Xerxes estava tendo o pior dia da vida dele. Ele deu uma festa. Não uma festa qualquer. Uma festa de 180 dias. Sim, você leu certo. 6 meses de celebração não-stop, vinho, comida, ostentação pura. No último dia, completamente bêbado. Ele teve uma ideia genial. Chamar a rainha Vasti para desfilar sua beleza na frente de todos os convidados embriagados. A resposta dela, não. Bum! Aquilo foi um escândalo absurdo. Uma rainha desafiando o rei publicamente, em pleno século V a. Código. Impensável. Os conselheiros entraram em pânico. Se as mulheres do império souberem disso, vão começar a desobedecer seus maridos também. Sim. Eles realmente pensavam assim naquela época. A solução, Vasti foi banida, removida, apagada da história. E agora, o império mais poderoso do mundo estava sem rainha. O reality show antigo. Aqui é onde a história fica louca. Os conselheiros do rei tiveram uma ideia. Vamos fazer uma busca por todo o império. Vamos trazer as jovens mais bonitas de todas as 127 províncias. O rei vai escolher uma nova rainha. Era basicamente um reality show ao vivo, mas com consequências reais. Milhares de jovens foram levadas ao palácio. Querendo ou não, era a ordem do rei. E, entre elas, Esther. Mardoqueu ficou apavorado. Sua filha adotiva sendo levada para o harém do rei, mas ele não podia fazer nada. Era a lei. Porém, ele deu uma instrução crucial para ela. Não conte para ninguém que você é judia. Por quê? Porque ser judia naquela época e naquele lugar era perigoso. Muito perigoso. Esther obedeceu e entrou no palácio carregando um segredo
que poderia custar sua vida. A transformação. No palácio, todas as jovens passaram por 12 meses de preparação. Tratamentos de beleza, perfumes, treinamento de etiqueta, tudo para uma única noite com o rei. Mas Esther tinha algo diferente. Não era só beleza física, era esse, Abed, o Ere e ao chefe dos eunucos. Hegai se encantou com ela. Deu a ela os melhores tratamentos, as melhores servas, o melhor quarto. E quando chegou a vez de Esther se encontrar com o rei, ela conquistou o coração dele instantaneamente. O texto diz: o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Ela se tornou rainha do império mais poderoso do mundo. Uma órfã judia. Sem família, sem poder, sem conexões, agora usando a coroa mais valiosa da terra. Mas aqui está o plot twist que ninguém viu vindo. Essa não era uma história de Cinderela feliz para sempre. Era o começo de algo muito maior. Porque enquanto Esther usava sua coroa de ouro no palácio, um homem no império estava planejando o maior genocídio da história antiga. E ele não fazia ideia de que a nova rainha era exatamente do povo que ele queria exterminar. Continue para o bloco 2 para descobrir o plano macabro que colocou Esther na decisão mais impossível da vida dela. Capítulo 2. O homem mais perigoso do império. Enquanto Esther se adaptava à vida de rainha, o homem estava subindo ao poder de forma meteórica. Seu nome, Amã, o rei Assuero, o promoveu a primeiro-ministro, menos a pessoa mais poderosa do império depois do próprio rei. E com esse poder, veio uma ordem absurda. Todos devem se curvar quando Amã passar. Todo mundo obedeceu. Governadores, soldados, servos, todos se ajoelhavam. Todo mundo, exceto um, Mardoqueu todos os dias. Amã passava pelo portão do palácio onde Mardoqueu trabalhava. E todos os dias, Mardoqueu ficava em pé. Por que você não se curva? Gritavam os outros servos. A resposta de Mardoqueu era simples. Eu sou judeu, só me curvo diante de Deus. Quando Amã descobriu isso, a fúria que tomou conta dele foi indescritível. Mas aqui está o que torna Amã verdadeiramente assustador. Ele não queria apenas punir Mardoqueu, ele queria exterminar todos os judeus do império. Um homem desrespeitou ele? A resposta: genocídio. Deixa isso afundar por um segundo. Milhões de pessoas seriam mortas porque um homem não se curvou. O plano diabólico. Amã era inteligente, maliciosamente inteligente. Ele foi até o rei com um discurso brilhante de manipulação. Majestade, existe um povo espalhado por todo o seu império. Eles têm leis diferentes. Não obedecem suas ordens. São uma ameaça para o reino. Ele não mencionou que era sobre os judeus. Fez parecer uma questão de segurança nacional. Então veio o golpe final. Vou depositar 10.000 talentos de prata no Tesouro Real, se você me autorizar a resolver esse problema. 10.000 talentos? Isso era aproximadamente 375 toneladas de prata. Uma fortuna absurda. O rei, que não era exatamente um gênio político nem perguntou quem era esse povo perigoso. Ele simplesmente tirou seu anel de sinete usado para selar decretos oficiais e deu para Amã. Faça o que quiser com esse povo. Com aquele anel, Amã tinha poder absoluto. E ele usou. O decreto da morte. Amã convocou os escribas do reino e ditou um decreto que seria enviado para todas as 127 províncias do império. No dia 13 do mês de Adar, todos os judeus devem ser mortos. Homens, mulheres, crianças. Seus bens devem ser saqueados. O decreto foi selado com o anel do rei, impossível de ser revogado. Cópias foram enviadas a cavalo para cada canto do império. E então, Amã simplesmente sentou com o rei para beber vinho, como se não tivesse acabado de assinar a sentença de morte de milhões de pessoas. O texto diz algo chocante. O rei e Amã se sentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava confusa. Enquanto dois homens bebiam no palácio, uma cidade inteira
entrou em pânico. O luto de um povo. Quando o decreto chegou, a reação dos judeus foi devastadora. Mardoqueu rasgou suas roupas, cobriu-se de cinzas e saiu pelas ruas gritando em agonia. Por todo o império, judeus choravam, jejuavam, se desesperavam. Eles tinham aproximadamente 11 meses, até o dia da execução. 11 meses vivendo com a certeza de que seriam mortos. Suas casas seriam invadidas, suas famílias massacradas, seus filhos assassinados. E não havia nada que pudessem fazer. Os decretos do rei eram irrevogáveis. Uma vez selado com o anel real, nem o próprio rei podia cancelar. Era uma sentença de morte garantida. A rainha isolada. Enquanto isso, no palácio, Esther estava completamente alheia ao que estava acontecendo. Rainhas viviam isoladas, protegidas, em uma bolha de luxo. Ela não sabia que seu povo estava sendo perseguido. Não sabia que seu primo Mardoqueu estava em luto. Não sabia que em menos de um ano ela também seria executada. Porque sim, Esther era judia. E o decreto incluía todos os judeus, até a rainha. Mas ela ainda não sabia de nada disso, até que suas servas vieram correndo. Majestade, Mardoqueu está do lado de fora do palácio, vestido de panos de saco e coberto de cinzas. Esther ficou alarmada. O que tinha acontecido? Ela enviou roupas novas para ele, mas Mardoqueu recusou. Então ela enviou um servo de confiança para descobrir o que estava acontecendo. E quando o servo voltou com a notícia, o mundo de Esther desmoronou. A carta que mudou tudo, Mardoqueu enviou para Esther uma cópia do decreto de extermínio, uma carta explicando tudo, e um pedido impossível. Vá até o rei, suplique por seu povo. Quando Esther leu aquilo, seu coração parou, porque havia um problema gigante. Havia uma lei no Império Persa que dizia: qualquer pessoa que se aproximar do rei sem ser convidada será executada, a menos que o rei estenda seu cetro de ouro. E Esther não era chamada pelo rei há 30 dias. Se ela fosse até ele sem convite, ela poderia morrer instantaneamente. Mardoqueu estava pedindo para ela arriscar a vida, e a resposta de Esther foi brutalmente honesta. Eu posso morrer se fizer isso. Foi quando Mardoqueu enviou a mensagem que mudaria tudo. A mensagem que se tornaria uma das frases mais famosas da história. Continue para o bloco 3 para descobrir as palavras que transformaram uma rainha amedrontada na mulher mais corajosa da história. Capítulo 3. As palavras que mudaram tudo. A resposta de Mardoqueu para Esther foi devastadora. Não pense que por estar no palácio você vai escapar, enquanto todos os outros judeus morrem. Se você ficar em silêncio neste momento, libertação virá de outro lugar menos. Mas você e a família do seu pai perecerão. Ele estava dizendo: Esther, você vai morrer de qualquer jeito. O decreto inclui você. Mas então veio a frase que ecoaria por 2.500 anos. E quem sabe se não foi para um momento exatamente como este que você chegou à posição de rainha. Deixe essa frase penetrar em você. Pensa nisso. Uma órfã judia, levada contra a vontade para o palácio, escolhida entre milhares de mulheres, tornou-se rainha do império mais poderoso do mundo. Coincidência ou propósito? Mardoqueu estava dizendo: talvez toda a sua vida, cada tragédia, cada reviravolta, cada caso tenha sido preparação para este momento. Esther teve que fazer uma escolha. Opção 1. Ficar em silêncio, tentar se esconder e morrer quando descobrissem que ela era judia. Opção 2. Arriscar tudo, ir até o rei sem ser convidada e possivelmente salvar seu povo. Não havia opção segura, apenas graus diferentes de risco. A resposta que mudou a história: Esther mandou uma mensagem de volta para Mardoqueu: reúna todos os judeus de Susã. Jejuem por mim durante 3 dias. Não comam, não bebam, dia e noite. Eu e minhas servas faremos o mesmo. Ela estava se preparando mentalmente, espiritualmente
emocionalmente. E então, veio a declaração mais corajosa da história antiga. Depois disso, irei até o rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu perecer, que eu pereça. Se eu perecer, que eu pereça. 6 palavras. Uma decisão irreversível. Elaine o disse. Vou tentar e ver o que acontece. Ela disse mesmo que eu morra, eu vou fazer o que é certo. Isso não é coragem imprudente, é coragem calculada. Ela sabia os riscos, sabia as probabilidades, e escolheu agir mesmo assim. Os 3 dias mais longos durante 72 horas, Esther e todo o povo judeu de Suzã jejuaram, sem comida, sem água, por 3 dias e 3 noites. Imagina o que passa pela cabeça de alguém nessa situação? E se o rei me rejeitar? E se ele descobrir que sou judia e me executar na hora? E se eu falhar e meu povo morrer por minha causa? Mas Esther não recuou. Ela sabia que havia algo maior em jogo do que sua própria vida. E quando o 3º dia terminou, ela se vestiu com suas roupas reais, colocou a coroa e caminhou em direção ao salão do trono. O momento da verdade. Imagina a cena. Esther caminhando pelos corredores do palácio, cada passo ecoando, seu coração batendo tão forte que parece que vai explodir. As portas do salão do trono se abrem. E lá está Ilai, o rei Assuero, sentado em seu trono, cercado de guardas armados, e, ao lado dele, Amã, o homem que quer exterminar seu povo e nem sabe que a rainha é uma deles. Esther dá mais um passo. E outro. E outro. Todos os olhos do salão se viram para ela. O silêncio é ensurdecedor, porque todos sabem a lei. Ela não foi convocada. Aparecer sem ser chamada é crime capital. A mão do rei está no braço do trono. O cetro de ouro está ao lado dele. Se ele não estender o cetro, os guardas vão executá-la na hora. O rei olha para Esther. Seus olhos se encontram. E então, ele estende a mão. Pega o cetro de ouro. E-A-P-O-N-T para ela. O que você quer, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, será concedido. Esther tinha sobrevivido. Ela tinha passado no teste de vida ou morte. Mas agora, vinha a parte ainda mais difícil. Como convencer o rei a reverter um decreto que ele mesmo tinha aprovado? Como expor Amã sem parecer que ela estava acusando o rei de ser cúmplice de genocídio? Como salvar seu povo sem destruir seu casamento e perder sua posição? Ela precisava de um plano brilhante. E o que ela fez foi genial. O plano mais inteligente da história. Esther não foi direto ao ponto. Ela sabia que precisava de estratégia. Então ela disse algo completamente inesperado. Se for do agrado do rei, venha hoje com Amã para um banquete que preparei para o Senhor. Um banquete? Isso é o que ela ia pedir? Com toda essa preparação, o rei ficou intrigado. Tragam Amã imediatamente. Eles foram, comeram, beberam. E no meio do banquete, o rei perguntou novamente: qual é o seu verdadeiro pedido, Esther? E ela respondeu: se o rei gostar de mim, venham amanhã para outro banquete. Aí eu revelarei meu pedido. 2 banquetes. Por quê? Porque Esther era uma mestre em psicologia. Ela estava criando suspense, fazendo o rei ficar obcecado em saber o que ela queria. Criando intimidade. Menos banquetes. Eram momentos privados, pessoais. Observando Ram, estudando o inimigo antes de atacar, escolhendo o momento perfeito, esperando a hora certa de revelar tudo. Ene quanto? E sua Amã saiu do banquete exultante. A rainha me convidou. Sou eu, rei. Sou o homem mais importante do império. Mas quando ele passou pelo portão e viu Mardoqueu ainda de pé sem se curvar, sua alegria virou ódio puro. Chegou em casa e contou para a esposa: tenho tudo.
riqueza, poder. A rainha me convidou, mas nada disso importa, enquanto aquele judeu Mardoqueu não se curvar para mim. A esposa dele deu uma sugestão terrível. Manda construir uma forca de 25 metros de altura. Amanhã, pede ao rei para enforcar Mardoqueu nela. Depois vai tranquilo para o banquete com a rainha. Amã amou a ideia. Imediatamente mandou construir a forca. Mas ele não sabia que naquela mesma noite, algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Continue para o bloco 4, para descobrir a noite mais bizarra da história e como tudo começou a desmoronar para Amã. Capítulo 4. A noite que o rei não conseguiu dormir. Aquela noite deveria ser como qualquer outra no palácio. Mas não foi. O rei Assuero estava deitado em sua cama, cercado de travesseiros, cobertores de seda, silêncio total, mas ele não conseguia dormir. Ele virou para um lado, depois para o outro. Fechou os olhos, abriu de novo. Nada funcionava. Agora, pensa comigo. De todas as noites da vida do rei, por que justamente essa noite ele teve insônia? Frustrado, ele chamou seus servos: tragam-me os registros históricos do reino. Vou ler até dar sono. Os servos trouxeram pergaminhos gigantes, com todos os eventos importantes que haviam sido registrados durante seu reinado. E adivinha qual página eles começaram a ler? O registro de uma conspiração. Anos atrás, 2 guardas do rei tinham planejado assassiná-lo, mas alguém descobriu o plano e avisou as autoridades. Aquele alguém salvou a vida do rei, e o nome dele, Mardoqueu. O rei parou tudo. Momento, que recompensa foi dada a esse homem por salvar minha vida? Os servos checaram os registros. Nada, majestade. Ele nunca foi recompensado. Agora pensa na ironia absurda dessa situação. Mardoqueu salvou a vida do rei. Nunca recebeu reconhecimento. E agora, naquele exato momento, Amã estava construindo uma forca para enforcá-lo. E tudo isso estava prestes a colidir de uma forma espetacular. A manhã mais constrangedora da história. No dia seguinte, logo cedo, Amã chegou ao palácio todo empolgado. Ele ia pedir ao rei permissão para enforcar Mardoqueu na forca que tinha construído durante a noite. Mas antes que Amã pudesse dizer qualquer coisa, o rei falou primeiro. Amã, que bom que você chegou. Preciso da sua ajuda. Claro, majestade. Qualquer coisa. O que deveria ser feito para um homem a quem o rei deseja honrar? Amã pensou. Ele só pode estar falando de mim. Quem mais ele honraria? Então Amã soltou a resposta mais extravagante possível para um homem que o rei deseja honrar. Bem, deveria ser vestido com roupas reais que o próprio rei já usou. Deveria cavalgar um cavalo que o rei já montou, com uma coroa real na cabeça. E um dos príncipes mais nobres deveria conduzi-lo pelas ruas da cidade gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei bateu palmas. Perfeito. Vai e faça exatamente isso com Mardoqueu, o judeu, que fica sentado no portão do palácio. Não deixe de fazer nada do que você sugeriu. O queixo de Amã caiu no chão. Espera. O quê? Mardoqueu? E o homem que ele odiava? O homem para quem ele tinha construído uma forca de 25 metros? O homem que se recusava a se curvar a ele, Mardoqueu. A humilhação pública. Amã não podia recusar uma ordem do rei. Então ele teve que fazer exatamente o que tinha sugerido. Ele pegou as roupas reais, pegou o cavalo real e foi até Mardoqueu. Imagina o constrangimento. O segundo homem mais poderoso do império, segurando as rédeas de um cavalo, conduzindo seu inimigo pelas ruas, enquanto grita: assim Sergipe faz ao homem a quem o rei deseja honrar. As pessoas paravam, olhavam, cochichavam. Mardoqueu, que estava de luto, coberto de cinzas, de repente estava sendo honrado publicamente pelo rei. E Amã estava tendo o pior dia da vida dele. Quando tudo acabou, Amã foi correndo para casa, arrasado, contou tudo para a esposa e os amigos.
E a resposta deles foi profética. Se esse Mardoqueu é judeu, você não vai conseguir contra ele, você vai cair. Enquanto eles ainda estavam falando, os servos do rei chegaram. Amã, é hora do banquete com a rainha. Amã foi, mas agora estava com um sentimento péssimo. O segundo banquete. A hora da verdade, o rei, Amã e Ester se sentaram para o segundo banquete. O rei estava obcecado em descobrir o que Ester queria. Ele perguntou novamente: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Eu juro que darei, mesmo que seja metade do meu reino. E foi aí que Ester soltou a bomba. Se eu encontrei favor aos seus olhos, majestade, que me seja concedida a vida, e que seja concedida a vida do meu povo. O rei ficou confuso. Como assim sua vida? Quem ousaria ameaçar a rainha? Ester continuou. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para serem destruídos, mortos e aniquilados. Se apenas fôssemos vendidos como escravos, eu teria ficado calada, mas fomos condenados à extinção. O rei explodiu. Quem fez? E esse? Oh? Onde está essa pessoa? E Ester, olhando diretamente nos olhos de Amã, disse: O adversário. E inimigo é este Amã perverso. O silêncio que caiu sobre aquela sala foi absoluto. Amã ficou paralisado de terror. O rei ficou tão furioso que se levantou e saiu do salão para o jardim, tentando controlar a raiva. Percebeu, é agora ou nunca. Se eu não suplicar por minha vida agora, estou morto. Então ele se jogou no divã, onde Ester estava reclinada, implorando por misericórdia. Foi exatamente nesse momento que o rei voltou do jardim. E que ele viu? Amã caindo sobre a rainha, no divã. O rei explodiu. Ele vai até agredir a rainha na minha presença. Na minha própria casa. Um dos servos disse: Majestade, tem uma forca de 25 metros na casa de Amã. Ele a construiu para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou a vida do rei. A resposta do rei foi instantânea: enforquem Amã nela. E assim foi feito. O homem que construiu uma forca para Mardoqueu foi enforcado na própria forca que tinha preparado. A ironia é brutal. A justiça, poética. Mas a história não acabou aí, porque ainda havia um problema gigante. O decreto de extermínio dos judeus ainda estava valendo. E decretos reais não podiam ser cancelados. O que Ester e Mardoqueu fariam agora? Continue para o bloco 5 para descobrir o final épico e como uma nação inteira foi salva da extinção. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos concluir a incrível saga de Ester, uma história sobre coragem e uma reviravolta surpreendente. No nosso último encontro, vimos Amã, o grande inimigo dos judeus, cair em desgraça. Mas a sua queda não resolveu o problema principal. O terrível decreto que ele havia selado com o anel do rei, ordenando a aniquilação de todo o povo judeu, ainda estava em vigor. E segundo as leis da Pérsia, um decreto real não podia ser revogado. O tempo estava a esgotar-se e a angústia pairava no ar. É nesse momento que Ester, mais uma vez, demonstra a sua bravura extraordinária. Ela arrisca tudo novamente. Vai até a presença do rei, lança-se aos seus pés e, em lágrimas, suplica pela vida do seu povo. Ela implora ao rei que encontre uma forma de anular o mal planeado por Amã. O rei, comovido pela sua coragem e pelo seu amor, estende-lhe o cetro de ouro e diz-lhe que, embora não possa anular o primeiro decreto, pode autorizar um novo. Ele entrega o seu anel a Mardoqueu e a Ester e diz-lhes: escrevam um novo decreto, em meu nome, como acharem melhor, para proteger os judeus, e selem-no com um anel real. Imediatamente, Mardoqueu convoca os escribas do rei. Um novo decreto é redigido, não para anular o anterior, mas para dar aos judeus o direito de se reunirem, de se protegerem e de se defenderem contra qualquer um que os atacasse. Mensageiros velozes.
montados nos melhores cavalos do reino. São enviados para todas as 127 províncias do império. De uma ponta a outra, a notícia espalha-se como um relâmpago. Mardoqueu sai do palácio vestindo trajes reais de azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino púrpura. A cidade de Suzã celebra em festa. Onde antes havia trevas e medo, agora havia luz, alegria, honra e felicidade para o povo judeu. A maré tinha virado completamente. Quando o dia fatal chegou, o dia 13 do mês de Adar, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus prevaleceram em todas as províncias. Eles se defenderam com sucesso, e o medo deles caiu sobre os outros povos. Os oficiais do governo, vendo que Mardoqueu era agora uma figura poderosa no reino, apoiaram os judeus. Para comemorar esta libertação milagrosa, Ester e Mardoqueu estabeleceram a festa de Purim, um tempo de celebração, banquetes, troca de presentes e ajuda aos necessitados. Uma festa que é celebrada até hoje, lembrando a todos que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a coragem, a fé e a ação podem transformar o luto em alegria. A história de Ester ensina-nos que cada um de nós tem um propósito e que, por vezes, somos colocados em posições de influência para um tempo como este. Espero que esta história vos tenha inspirado tanto como me inspira a mim. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar e subscrever o canal para não perderem mais histórias como esta. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.